Oi, meu pastor Edson, graça e paz. Ah, tá, já está aqui o livro, já, já está aqui, eu já li o livro todo, né, inclusive. Quer ver, eu leio riscando, né, o livro, marcando, eu leio marcando o livro, estou aqui gravando esse áudio. Ele não está dentro das novas normas ortográficas, não. Esse aqui é o sumário, né? O sumário dele. O autor ele se prende aí nesses três tópicos aí. É a formação dos evangelhos, a origem dos evangelhos e a composição dos evangelhos. Aí no final tem uns epílogos, a bibliografia e o índice, que é as páginas. Ele é um livro muito bom, eu recomendo, né? Como você vê aqui, né, eu tenho mania de ler marcando e às vezes escrevendo nas páginas. Ele é um livrozinho que a leitura dele nos prende um pouco, porque a leitura é muito dinâmica, né? A leitura dele é muito dinâmica, ele tem um total aqui de, deixa eu ver, ele tem um total aqui de 106 páginas, né? Fora as páginas da bibliografia. Ele tem uma bibliografia muito extensa. E eu gostei muito do posicionamento desse menino aqui, ó, do David Alan Black. Eu ainda não li aquele livro que o senhor me enviou em PDF. Eu pretendo imprimi-lo para eu formar uma apostila. Mas esse menino aqui, o Alan Black, ele é defensor da precedência do Evangelho de Mateus. Porque eu não sei qual é a sua linha, né? Eu não sei qual é a tradição ou teoria que o senhor estudou. Mas quando eu estudei o Novo Testamento lá no CETEBAN, nós não entramos muito em detalhe a respeito desse assunto. Foi só dado uma pincelada e, como na maioria dos seminários, se prega, né, e se crê até que o primeiro evangelho escrito foi o Evangelho de Marcos. Então esse autor aqui, ele escreveu esse livro com o intuito de apresentar provas com base principalmente na tradição oral dos apóstolos e dos pais da igreja, que na verdade essa tese, né, da precedência do Evangelho de Marcos, ela é uma tese que ela não se sustenta, que é uma tese que foi defendida principalmente pelos adeptos da autocrítica, que você sabe, né, que essa autocrítica ela se perdeu principalmente por negar a parte sobrenatural dos escritos bíblicos. Então, esse autor, ele tenta resgatar a tradição dos pais da igreja de que realmente o primeiro evangelho escrito foi o de Mateus. E que depois o apóstolo Paulo, com a anuência de Pedro e aproveitando, né, os conhecimentos de Lucas, eles escreveram então o Evangelho de Lucas por causa da expansão da igreja gentílica. E o apóstolo Pedro foi convidado para dar umas palestras em Roma, e ele deu um total de 5 palestras no pretório em Roma, e nessa ocasião ele o usou como referência o Evangelho de Mateus, que segundo David foi o primeiro evangelho escrito, e era um evangelho tradicionalmente judaico. Ele até cita que ele foi escrito em um hebraico mais popular, mas com a expansão da igreja gentílica houve a necessidade
de um evangelho que viesse, né, satisfazer a necessidade daquela igreja. E esse evangelho foi o evangelho de Lucas. E quando o apóstolo Pedro deu essas palestras, quem assessorou ele foi Marcos, que na ocasião era uma espécie de discípulo dele. E Pedro, ele usou parte do evangelho de Mateus e de Lucas nesses discursos lá no pretório em Roma. E desses discursos, o pessoal que os ouviram pediram que fosse redigido esses discursos. E esses discursos, então, veio então a existir o Evangelho de Marcos, que teve o seu nome, né, dado ao Evangelho e teve o respaldo do apóstolo Pedro. Ele não se incomodou pelo fato desse Evangelho levar o nome do Marcos, né? Mesmo sendo uma narrativa dele, Pedro. E o autor fecha, né, explicando que o Evangelho de João realmente foi um dos últimos a ser escrito e apresentado à igreja, embora ele acha que na época do Evangelho de Mateus já havia o Evangelho de João, mas ele não foi apresentado à igreja, vindo a ser apresentado à igreja de forma oficial. Essa é a crença dos pais da igreja, para praticamente um ano e pouco antes da sua morte, provavelmente no ano 95 da nossa era. Eu gostei muito da firmeza dele, com que ele apresenta esses argumentos, tá? Essa aí é uma síntese desse livro. Muito bom mesmo, eu gostei das colocações dele, da abordagem dele, tá, meu pastor? Um grande abraço. Depois eu vou imprimir aquele que o senhor me enviou, eu vou dar uma lida para comparar com esses escritos aqui, tá bom? Um grande abraço aí, Deus te abençoe.